Em algum momento você já sentiu que o que você tem em mãos é pouco demais para fazer a diferença? Que a tua fé é muito pequena, que os seus recursos são muito limitados? Assista esse vídeo até o final e descubra que Deus pode potencializar aquilo que você já tem em mãos e realizar muito além do que você imagina. Fique comigo, pois Deus tem uma palavra muito especial para você. Olá, meu querido e minha querida, que alegria ter você aqui comigo em mais um programa especial de oração e de reflexão da Palavra de Deus. Eu sou Emanuel Tobias e toda semana nós estamos aqui para juntos orarmos e refletirmos na Palavra de Deus, para que possamos buscar força e sabedoria para iniciarmos mais uma semana. Você que ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreva, ative as notificações e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que mais pessoas também sejam abençoadas, assim como você será através desse vídeo. E hoje nós iremos tratar acerca de um tema muito especial. Tema esse que eu tenho certeza que irá abençoar a sua vida de uma forma muito poderosa. E o tema de hoje é: não subestime o que Deus colocou em suas mãos. Quantas vezes nós subestimamos aquilo que nós já temos? Quantas vezes nós subestimamos até mesmo aquilo que Deus colocou em nossas mãos? Nós falamos que nós temos poucos recursos, nós falamos que nós temos pouco tempo, nós falamos que nós temos pouca capacidade. Nós, muitas das vezes, dizemos para Deus que aquilo que nós temos não é suficiente para que Deus possa realizar a obra em nossas vidas. E é sobre isso que nós iremos tratar no dia de hoje. E o texto para nossa reflexão está no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 15, que diz: E sendo chegada a tarde, os discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes-vos de comer. Então eles disseram: Não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Traz-mo aqui. Aqui nós vemos os discípulos preocupados, porque o sermão de Jesus Cristo já tinha passado de horas e aquela multidão que estava ali naquele deserto, cada vez chegava mais pessoas para ouvir Jesus Cristo, porque Jesus tinha palavra de salvação. A palavra que Jesus trazia era uma palavra de vida eterna, era uma palavra que atraía muitas pessoas. Naquele momento Jesus estava curando os enfermos, estavam libertando aqueles que estavam cativos e oprimidos. E a Bíblia nos fala que os discípulos ficaram apavorados porque a distância daquele povo era longa diante da sua casa. E um verso que me chama muita atenção é o verso 17, que diz: Então eles disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. É claro que Jesus sabia da necessidade daquela multidão se alimentar fisicamente. Jesus tinha essa consciência. E é justamente por isso que aqui Jesus pede para que os discípulos pudessem trazer aquilo que eles tinham em suas mãos. Eles trouxeram para Jesus. E nós aprendemos algo muito especial aqui através desse texto. É que na ótica humana seria quase impossível alimentar toda aquela multidão. Quase 5.000 pessoas ouvindo Jesus. Na ótica humana, como iria alimentar toda aquela multidão? Porém,
a ótica humana é totalmente diferente da ótica de Deus. Os nossos pensamentos são muito baixos comparado àquilo que Deus tem para nossas vidas. Aquilo que Deus tem para você vai além das suas expectativas, vai além da ótica humana. E foi o que aconteceu aqui neste contexto. Eram apenas 5 pães e 2 peixes para alimentar aquela multidão. E Jesus disse: o que você tem em suas mãos? E talvez eles disseram: só temos isso. Não temos nada senão 5 pães e 2 peixes. Talvez é o que você está dizendo. Senhor, eu só tenho isso de recurso. Senhor, eu só tenho isso de força. Senhor, eu tenho pouca capacidade. Senhor, eu tenho pouco tempo. E Deus está dizendo para você: o que você tem nas suas mãos agora? Entregue para mim, porque eu posso fazer o pouco se tornar muito para você. Eu posso transformar isso que é nada em tudo para você. Porque nas mãos de Deus, o pouco se torna tudo. E sem Deus em nossas vidas, o tudo se torna nada. E aqui nós vemos que em nossa vida talvez é assim. Nós olhamos muito aquilo que as pessoas dizem, aquilo que as pessoas pensam, mas nós não devemos agir dessa forma. Nós devemos viver pela fé. Nós precisamos viver confiando de que mesmo que tenhamos pouca capacidade, mesmo que tenhamos poucos recursos, mesmo que tenhamos pouco tempo, o importante é o quanto Deus pode tornar com aquilo que nós temos em nossas mãos. Por isso você precisa confiar, porque a Bíblia traz diversos exemplos de pessoas que não tinham nada e se tornou tudo. Você se lembra de Abraão? A Bíblia nos fala que Abraão só tinha uma direção. Em Gênesis capítulo 12, Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. E Abraão, pela fé, foi e saiu. E a Bíblia nos fala que Abraão é o pai de multidões. Abraão saiu pela fé, ele só tinha uma direção, mas Abraão confiou e fez a vontade de Deus. E Deus fez com que Abraão até hoje fosse lembrado por um homem de fé. E aqui nós vemos também Moisés. A Bíblia nos fala que Moisés, ele só tinha uma vara e tinha um mar à frente e todo o povo egípcio vindo atrás para destruir o povo de Israel. Mas aquilo que ele tinha em mãos era segundo a vontade de Deus. E quando ele toca nas águas, as águas se abrem e aquele povo passa. E aquele exército do Egito, ele é destruído. É isso que Deus faz em nossas vidas. Você se lembra de Davi, com apenas uma pedra derrubou um gigante? Era poucos recursos, mas quando Deus está no negócio, ainda que você tenha pouco, ainda que você tenha pouca capacidade, ainda que na ótica humana o que você tem em mãos não é suficiente para você realizar o extraordinário. Mas se você estiver no centro da vontade de Deus, Deus pode realizar o impossível na sua vida, mesmo que você tenha poucos recursos. Seja fiel naquilo que você tem em mãos. Seja fiel naquilo que Deus concedeu para que você tenha e que possa realizar. Porque o que Deus tem para você fazer na sua vida é algo extraordinário. Você se lembra de Gideão? A Bíblia nos fala que Gideão tinha apenas 300 soldados. E a Bíblia nos fala que Gideão, ele consegue vencer mais de 135 mil, porque o pouco com Deus é tudo. O pouco recurso, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus tem, ele já é o suficiente para que Deus possa dar a vitória. Você se lembra também da história da viúva de Sarepta? A Bíblia nos fala que ela tinha
poucos recursos para alimentar ali seu povo durante aquela seca, mas Elias lança uma palavra profética sobre a tua vida, sobre a vida daquela mulher, e ela tinha apenas um pouco de farinha e um pouco de azeite, e já foi suficiente para que Deus pudesse realizar e suprir e prover na vida daquela viúva. E é isso que Deus diz para você. O que você tem em mãos? Quais são os seus recursos? Talvez você diz assim: Senhor, eu tenho muito pouco tempo para fazer o meu devocional, eu tenho muito pouco tempo para orar, mas faça com aquilo que você tem. Comece, que seja 5 minutos, que seja 3 minutos, mas faça com fé, porque o pouco com Deus é muito. E o muito sem estar no centro da vontade de Deus se torna nada. Não é sobre o que você tem de capacidade, é sobre o quanto Deus pode fazer com aquilo que você tem em mãos pela fé. Acredite, o que Deus pode realizar na sua vida é algo extraordinário. Tudo que você precisa é confiar que, mesmo no pouco, Deus pode tornar muito. Mesmo com poucos recursos, com pouca força, Deus pode fazer com que você alcance coisas extraordinárias. Então pare de dar desculpas. Senhor, eu tenho poucos recursos demais. Senhor, eu tenho pouco tempo. Senhor, eu não tenho capacidade. E pare de olhar para você e comece a enxergar aquilo que Deus pode fazer na sua vida, mesmo que você tenha pouca capacidade, mesmo que você tenha poucos recursos. O importante é o quanto Deus pode fazer na sua vida, porque Ele é poderoso e Ele é fiel para cumprir as suas promessas em sua vida. Mesmo que você seja limitado, mesmo que você não tenha capacidade, porque Deus tem poder para fazer além do que você imagina. Que você possa crer nessa palavra. Que você possa, como diz a palavra de Deus, que você tenha uma fé que seja como um grão de mostarda. Mas quando o grão de mostarda ele é colocado ali na terra, com o tempo ela se torna uma das maiores árvores de todas, mais forte, capaz de suportar ventos, tempestades. Através de um grão, ela pode se tornar grande. É isso que Deus fala para você. Mesmo com pouca fé, mesmo que você tenha um mínimo de fé, talvez você está vivendo algo muito difícil na sua vida, um impossível, talvez alguma doença na sua família, talvez uma porta que se fechou, talvez os seus recursos são muito limitados, mas Deus diz para você, se você tiver um mínimo de fé, pouca fé, se você acreditar que aquilo que você tem em suas mãos pode ser capaz de você conquistar muito além do que você imagina. Creia, porque Deus está falando com você através desse vídeo. Confie no Senhor, seja fiel no pouco, porque Deus colocará você sobre muito. Seja fiel naquilo que você tem em mãos, mesmo que seja poucos recursos. Confie que Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe e vamos orar para que Deus possa nos abençoar. Você que está aí, feche os seus olhos, apresente aquilo que você tem em suas mãos. Talvez você diz, Senhor, eu não tenho nada, só tenho a minha fé. A sua fé é suficiente para que Deus possa fazer o impossível e extraordinário na sua vida. Foi o que aconteceu com os discípulos. 5 pães e 2 peixes. Nós só temos isso. Mas Jesus diz, traga-me. Jesus eleva
aquele alimento para o Pai. Apresenta ao Senhor. E aquele alimento é multiplicado. Apresente os seus recursos ao Senhor neste momento, pois Deus irá fazer grandes coisas na sua vida. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, gratidão por mais esse momento especial na Tua presença. Pai, eu sei que muitas das vezes nós subestimamos o Teu poder e o Teu agir, porque muitas das vezes nós não cremos que os recursos que nós temos não serão capazes de realizar aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Às vezes dizemos que nós temos poucas forças, que nós temos poucos recursos, mas como nós aprendemos através desse vídeo, que mesmo que nós tenhamos pouco, ou até mesmo que não tenhamos nada, se tivermos o mínimo de fé, o Senhor é capaz de realizar o extraordinário em nossas vidas. Por isso eu oro, Pai, por essa vida que está assistindo a esse vídeo, essa vida que talvez já desistiu, essa vida que talvez já largou tudo porque acha que o que tem em mãos é muito pouco para que o Senhor possa fazer. Mas nesse momento, ó Pai, eu creio que essa vida está sendo renovada, essa vida está sendo encorajada a crer que mesmo que com poucos recursos, o Senhor pode realizar o impossível, o Senhor pode realizar o extraordinário. Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa essa vida, restaura, Pai, cura, traz alegria, traz paz a esse coração que está assistindo a esse vídeo. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abençoar e derramar a sua infinita graça e as suas infinitas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, que Deus te abençoe. Que o Senhor possa derramar as bênçãos, os milagres, as vitórias sobre a tua vida. Se esse vídeo de alguma forma alcançou o seu coração, comente aqui embaixo com um amém, comente como Deus falou com você através desse vídeo e também não deixe de deixar o seu like, curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas que talvez necessitam ouvir essa mensagem, que eu tenho certeza que você também estará sendo um grande instrumento no reino de Deus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima semana, em nome de Jesus.